Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as aplicações e indicações da toxina botulínica, o famoso Botox. Importante a gente salientar que Botox é só um nome comercial da toxina botulínica, a gente tem várias outras marcas também, várias outras marcas já renomadas que a gente já usa há bastante tempo com segurança, e cada marca tem a sua peculiaridade quanto à diluição e à aplicação, mas geralmente todas vão fazer o mesmo propósito, a mesma função, que é a gente fazer essa paralisação do músculo e diminuindo sua contração e assim diminuindo, atenuando as rugas e principalmente as marcas, os vincos, que são as rugas de expressão. Geralmente, a toxina botulínica é o procedimento de entrada que a gente fala dos pacientes ao mundo da cosmiatria e dos procedimentos estéticos. É um procedimento geralmente tranquilo, indolor, não tem nenhuma grande contraindicação e nem um pós-procedimento muito importante ou muito difícil. Geralmente o paciente faz a toxina botulínica e segue a vida normal nos próximos dias. Importante a gente salientar o tempo, de efeito da toxina, que geralmente após a aplicação começa a fazer algum efeito, em média um efeito mais importante depois de 15 dias. Alguns pacientes relatam que já começam com efeito em 3, 4 dias após a aplicação, mas geralmente é um efeito mínimo, um efeito pouco considerável ainda. Também é importante a gente falar um pouquinho sobre a indicação. Quem pode fazer a toxina botulínica? Quem pode aplicar? É importante que a aplicação seja feita principalmente com base em alguma queixa estética que o paciente nos traga. Então, geralmente o paciente tem um incômodo com uma ruga da testa que está marcada já há algum tempo, começou a ter um incômodo com o pé de galinha, com essas ruguinhas aqui periorbitais. Então, geralmente a demanda para indicação vem de uma queixa que o próprio paciente traz e a gente acaba indicando a toxina para isso, pensando no universo estético e da dermatologia. A gente também tem outras indicações que a gente vai falar um pouquinho mais para frente da toxina botulínica. A gente vai falar um pouquinho também sobre o tempo de efeito da toxina uma vez que foi aplicada. Varia muito de cada paciente. Antigamente se falava que durava 6 meses, que era necessário fazer só 2 vezes ao ano. Porém, hoje isso daí já é um pouco controverso. A toxina tem durado um pouquinho menos, durando cerca de 3 a 4 meses em média. Tudo vai depender das comorbidades que o paciente tem, da prática de atividade física que esse paciente tem. Geralmente, quem tem alguma atividade física de mais impacto, corrida, musculação por si só, acaba fazendo mais caretas, tendo uma expressão facial um pouquinho aumentada, e isso diminui a duração da toxina botulínica. Então, tem pacientes que duram 2, 3 meses ali por conta disso. E também temos algumas indicações que fogem um pouco da questão estética, fogem um pouco da aplicação somente no rosto. A gente pode fazer a aplicação da toxina botulínica também em região palmar e plantar, principalmente associada a quadros de hiperidrose e até de desidrose. Alguns pacientes também que têm alguma alteração de sorriso gengival, que se incomodam com essa questão estética, a gente pode indicar por essa razão. Também podemos utilizar em casos de cicatriz hipertrófica, aquelas cicatrizes que ficam mais alargadas, aumentadas. Isso ajuda bastante ali em todo esse processo de maturação da cicatriz, das fibras de colágeno e de fibroblastos. Também temos algumas outras aplicações da toxina em outras áreas. Então, podemos aplicar a toxina em outras áreas também da medicina, principalmente para tratamentos de bruxismo, de alguma paralisia facial, pacientes que tiveram algum acometimento neurológico, um AVC, por exemplo, que ficaram com alguma sequela motora. Tudo isso daí todos esses casos podem ser indicados à toxina botulínica. Também pode ser utilizada em casos de enxaqueca, dores crônicas. A gente tem usado bastante nessa aplicação nessa musculatura do trapézio para fazer um relaxamento da região. Isso gera até um efeito estético de prolongamento do pescoço em alguns pacientes. E também, ultimamente, tem saído alguns estudos quanto à aplicação da toxina botulínica em casos de depressão e melhora desses quadros de fundo psiquiátrico e até emocional com a aplicação da toxina. E de maneira não tão usual, não tão recorrente, a gente também, dentro da dermatologia ainda, pode utilizar a toxina botulínica em outras doenças como uma terapia complementar. Existem estudos que já estão mostrando essa eficácia da toxina botulínica, mas geralmente na prática a gente acaba tentando tratamentos medicamentosos, via oral, tópicos, eventualmente até com imunobiológicos, e acaba esquecendo ou deixando de utilizar a toxina botulínica com essa finalidade de tratamento de patologias dermatológicas. E dentre essas doenças dermatológicas, a gente pode utilizar a toxina no tratamento complementar adjuvante, por exemplo, na doença de Hailey-Hailey, que é o pênfigo crônico familiar, pênfigo benigno,
que acaba gerando algumas lesões de vesículas, de bolhas, com bastante vermelhidão, coceira em região principalmente axilar e nas virilhas. Então, geralmente são regiões que a gente acaba tendo até uma transpiração um pouquinho maior. E isso daí a longo prazo vai gerando infecção secundária, vai cronificando e agravando essas lesões. E geralmente a toxina nessas aplicações, nesses locais, tem um resultado excelente. Além disso, a toxina pode ter um papel anestésico em casos de infecção no tratamento após, né, a infecção herpética por herpes zoster, para neuralgia herpética. Então, muitos pacientes ficam com aquela dor crônica, mesmo após já o tratamento com aciclovir, com valaciclovir, e a toxina, se aplicada nas regiões corretas, na indicação correta e no prazo, no tempo correto, pode aliviar essas dores crônicas também. Além disso, a utilização dela pode ser feita em caso de notalgia parestésica, que são aquelas manchas que geralmente aparecem aqui em dorso, nas costas, manchas mais escurecidas, associadas a bastante coceira e irritação local, que geralmente são crônicas e geralmente não são diagnosticadas tão inicialmente, tão precocemente. E além dos tratamentos tópicos que a gente pode fazer na região, a toxina também se mostrou muito importante para o relaxamento da musculatura daquela região e a longo prazo também teve um efeito de clarear a mancha que fica escurecida nessa região. Em casos de rosácea, a toxina também já foi testada, já foi aplicada em face na região das bochechas, diminuindo bastante aquela vermelhidão, aquela erupção de pústulas e pápulas, diminuindo bastante o quadro associado também, claro, a outros tratamentos tópicos locais. Mas a toxina teve um resultado bem expressivo, bem importante. E também, no caso do líquen simples crônico, geralmente é uma doença que anda junto com o sintoma principal de prurido, de coceira, e a toxina aplicada nessas regiões, né, onde tem as lesões mais concentradas e maiores lesões, trouxe um efeito benéfico, principalmente para a diminuição desse prurido, dessa coceira. Isso daí, para o tratamento, é fundamental para que a gente não perpetue, não aumente, não prolongue o agravo do líquen. E além disso, existem outras patologias dermatológicas e não dermatológicas que a toxina botulínica pode ser utilizada, pode ser empregada com uma melhora do quadro clínico de base. Se você já teve alguma dessas doenças que a gente comentou agora, já utilizou o Botox para alguma outra finalidade além da estética, além de diminuir rugas, conta aqui pra gente, deixa nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e nos vemos no próximo vídeo.